Olá pessoal, estamos no mês de junho, estamos na última semana e como você sabe, a semana número 4 é a semana da confraternização, quando nós podemos estar juntos e realmente repartir com alegria, participar de uma brincadeira, descontrair e ministrar uns aos outros através de comunhão, amém? Então, como você sabe, o nosso quebra-gelo, então, é mais uma brincadeira, demora mais tempo, você vai precisar separar mais tempo na sua célula para participar desse quebra-gelo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para este quebra-gelo. Vai ser aquela brincadeira que se chama Siga o Mestre. Você já brincou de Siga o Mestre quando você era criança? É uma brincadeira muito legal e vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso através dos nossos aplicativos. Nós temos sugerido que você use, além do Zoom, outros aplicativos, tá? Informe-se com o seu líder, nós temos buscado outros aplicativos diferentes para que a gente possa participar, né? Porque o Zoom a gente só tem 40 minutos e depois ele cai, a gente tem que abrir de novo e a gente vê que às vezes demora um pouquinho. Então, vamos lá, vamos encontrar outras formas de estarmos juntos. Com certeza esse tempo está passando e eu tenho muita fé que a partir do nosso mês de julho, pelo menos lá pela metade, nós vamos poder estar nos reunindo e presencialmente juntos num tempo diferente. Essa é a minha fé, né? Então, mas vamos lá, vamos falar sobre Siga o Mestre. Bom, os participantes escolhem um mestre para começar e ele vai, então, ficar na frente ali de todo mundo na câmera e vai dizer para ele, né, para todo mundo, quer dizer, né, o mestre mandou, essa é a senha. E ele vai dizer que o pessoal deve fazer alguma coisa e o primeiro que fizer é aquele que vai continuar a brincadeira depois. O último, né? Eles vão somando ponto. Quanto mais vezes você ficar por último, aí vai ter que pagar algum mico, né, gente? Porque não pode sair barato, né? Mas as brincadeiras podem ser assim, coisas simples, né? O mestre mandou pular, todo mundo tem que ficar de pé lá no seu lugar e começar a pular, mas tem que mostrar que está pulando, né? O mestre mandou fazer polichinelos, por exemplo, girar, imitar um bicho, abraçar, dançar, fazer alguma coisa, né? Pular corda, cantar, pular num pé só, bater palma, dizer eu te amo, tudo que o mestre mandar. Mas o mestre não pode mandar sem dizer a palavra-chave. O mestre mandou. Se ele fizer isso, ele é que está desclassificado e ele que vai ter que somar uns pontos lá para ver quem é que vai pagar o mico no final. Tá, o primeiro que faz é o próximo mestre e continua fazendo. A gente pode fazer uma pequena variação onde o mestre decide se ele vai ser um bom mestre ou se ele vai ser um mestre malvado. E se ele mandar fazer alguma coisa ruim ou muito difícil, então ele vai ser um mestre malvado, que deve ser desobedecido. Como é que é isso? É uma variação da brincadeira. Vai lá, senta com o pessoal na sua célula, conversa, vê como é que vocês podem brincar a respeito disso e vamos tirar alguma verdade importante a respeito disso. Quem tem sido mestre na nossa vida? A quem você tem dado o direito de ensinar o seu coração? O nosso estudo da semana 4 é Jesus e a cura do cego de nascença. É um estudo muito lindo, muito maravilhoso, porque vai contar um milagre que Jesus fez. Um milagre tremendo, porque esse era um cego que havia nascido dessa forma. E esse era um tipo de problema que demandava muitas conversas entre os judeus, acerca de qual era a razão para aquele homem ter nascido já com uma tremenda maldição ou com algo tão difícil na sua vida. Então, eu quero ir com você no livro de João, capítulo 9, e nós precisamos ler todo esse capítulo. Então, se você está nos assistindo aqui, está se preparando para participar da sua célula, lê esse capítulo com carinho e atenção. Observe toda a história. Faça suas próprias anotações. Deixe o Espírito Santo falar com você.
E quando você chegar na sua célula, vai ser mais fácil você participar. Então vai ser muito legal, porque na célula nós vamos ler apenas alguns trechos da história. Mas você, líder, precisa ler toda a história e trazer para todo mundo juntos o contexto da história, para que todo mundo possa entender toda a situação. Você precisa compartilhar esse contexto, ok? Então vamos lá. Atenção, releia um pouquinho antes da sua célula todo o capítulo 9 do livro de João. Vamos levantar algumas questões importantes e eu vou ler por partes e nós vamos trabalhar cada uma delas. Então eu vou ler agora do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá, João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Versículo 3. Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que interessante. Quem pecou? Uma pergunta-chave. Quando algo acontece, algo de ruim acontece para cada um de nós, muitas vezes nós nos perguntamos: de quem é a culpa? Por que isso está acontecendo na minha vida? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou com alguma coisa que eu não confessei? Sempre essas perguntas vêm nas mentes e nos corações das pessoas. Mas nem sempre a razão é o pecado pessoal ou o pecado familiar. Podem ser muitas razões. E eu queria que você conversasse na sua célula. Por que razões podem acontecer situações ruins na nossa vida? Depois de você compartilhar, queria deixar com você também algumas razões. Pode ser até mesmo o pecado original que carregamos, o mundo caído em que vivemos. O mundo jaz no maligno e muitas coisas que sofremos é consequência de um mundo de pecado que nós vivemos. Há tantas razões, há tantas coisas que podem nos levar a, por exemplo, ficarmos doentes, até mesmo uma má alimentação. Ou seja, muitas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia podem contribuir para coisas ruins acontecerem na nossa vida. Pense nisso. Quero ir com você agora do versículo 5 ao versículo 7. Veja comigo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus falou. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e a aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que milagre maravilhoso, que coisa tremenda, né? Jesus cospe no chão com a sua saliva, né? Mistura e forma um pequeno barro. E através daquilo passa nos olhos daquele homem e ele é curado. É meio inusitado também, é meio diferente. Muito interessante porque esses dias o pastor Davi estava pregando e ele disse: nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Deus faz seus milagres de formas diferentes, muitas vezes tão inusitadas, que nós nem mesmo esperamos isso. E muitas vezes nós estamos tentando determinar a Deus como é que Ele deve fazer a obra dele na nossa vida. Você já pensou sobre isso? Que coisa mais interessante, não é? E se hoje acontecesse isso? Se para que Deus trouxesse um milagre na sua vida, algo diferente, inusitado, como a saliva de alguém fosse necessária para trazer cura a você, como é que você reagiria?
Mas que interessante, né? Ainda mais nesses dias que nós não estamos nos tocando. Queria que você pensasse sobre isso. O que é que Deus quer fazer nas nossas vidas de uma forma nova, inusitada, que pode ser muitas vezes tão diferentes, que pode quebrar preconceitos na nossa vida, assim como ele fez um dia com Naamã, um homem tão forte, tão poderoso, que estava se recusando a entrar nas águas barrentas de um rio, porque tinha rios melhores na sua terra. Será que o Espírito Santo tem falado com você e tem desafiado você a fazer algumas coisas e você mesmo tem lutado com isso e com isso tem perdido o milagre de Deus na sua vida? Pense um pouco sobre isso também. Mas eu quero ir com você agora para os versículos 13 a 16, porque essa história suscitou uma grande conversa no meio dos fariseus. Era sábado e lembre-se, para os fariseus, milagres e qualquer coisa no dia de sábado era pecado, não é verdade? Então, veja o que diz o versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como é que ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Então, alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Começa então uma grande investigação. Por que é que para os judeus era tão difícil acreditar em um milagre? Compartilhe a respeito disso. Será que a religiosidade nos impede muitas vezes de recebermos o milagre de Deus? Porque nós estamos criando fórmulas, tradições e lutando com aquilo que Deus quer fazer de diferente nos nossos dias? Pense um pouco sobre isso. Será que você e eu temos lutado a respeito disso? Encontre a liberdade do Espírito Santo. Deixe Deus fazer da forma como Ele quer fazer na sua vida. Encontre o milagre de Deus nesses dias. Vamos para o versículo 17. Quero ler esse versículo com você. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Começa então uma grande investigação e muitos questionamentos a esse homem e toda a sua família. Quero ir com você agora no versículo 30 dessa história. O homem respondeu, esse mesmo homem que fora cego, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E então o expulsaram. Os judeus ficaram indignados, os fariseus estavam contra a cura deste homem. Quero deixar apenas uma pergunta para você. Esse cego acreditava que Jesus vinha de Deus. Não tinha muita certeza sobre quem ele era ainda, mas tinha certeza de que ele operara um milagre na sua vida. Quem é Jesus para você? Por fim, do versículo 35 ao 41, quero fazer a leitura com você, há um momento muito especial, onde Jesus reencontra-se com este homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou-lhe o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo não para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. A última pergunta que eu quero deixar a você: como anda a sua visão espiritual? Você tem visto Jesus? Ao ver Jesus, este homem recebeu uma revelação de quem Jesus era. Quando você vê Jesus, ele se revela a você. Estamos no fim da nossa lição de hoje e quero deixar uma pequena aplicação com você. Há algo muito interessante que acontece com Isaías, no capítulo 6. É o capítulo em que Isaías tem a visão do trono de Deus. E onde Deus faz o chamamento a Isaías, lançando a ele um desafio, enviando Isaías. Mas é muito interessante a forma como Isaías começa este capítulo. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Este é um ano de muitas mortes, muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento. Neste ano de tantas dificuldades e de tantas lutas, você tem visto o Senhor? O que é que você e eu podemos fazer para ver o nosso Salvador? Vamos orar sobre isso. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Agora os nossos avisos. Preste atenção, siga conosco no nosso site, acesse lá, vou pedir para os meninos colocarem aqui embaixo o endereço e você pode acessar e ver os nossos estudos, participar das nossas conferências, receber muitas das nossas palavras. Você em casa pode ser abençoado e alimentado pela palavra de Deus. Temos um estudo no nosso site a respeito de jejum e oração. Se você deseja conhecer mais, entre lá, acesse. Estude a palavra de Deus e com certeza você vai ser muito abençoado. Estamos no Junho Orando e você tem dedicado ao Senhor esses 21 dias. Estamos chegando no final e você pode ainda aprender um pouco mais sobre isso, sobre este lugar de oração, experimentar uma vida de vitória e receber o seu milagre do Senhor. Siga conosco na Cesta da Generosidade, também nos nossos turnos de oração, também do nosso turno no Drive-In. E venha também aí na livraria, se você deseja fazer suas compras, ela está aberta nos horários, que você pode vir até aqui, mas você pode também comprar online, comprar pelo WhatsApp e retirar no domingo ou receber na sua casa. Que Deus te abençoe. Seguimos firmes no Senhor, declarando que dele é a vitória e dele vem os milagres na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que você experimente milagres dele nesse mês de junho.